Muito bem, já estamos aqui de volta. Mandar um beijo para você, minha amiga dona de casa, que me assiste todas as terças, todas as quintas-feiras, que não vê a hora. Esses dias encontrei uma telespectadora e ela me disse: não vejo a hora que chega terça e quinta-feira, Marta, porque você não faz programa todo dia. A gente está caminhando para isso, minha amiga. Por enquanto, nós estamos aqui nas terças e na quinta, com muita alegria, e a sua audiência é realmente muito especial e muito importante para a gente. Se quiser ligar para registrar, é 3621-3809. 3621-3809 é o nosso telefone, vocês fiquem à vontade. Dia 14 de junho, gente, é dia do cinema nacional. Por incrível que pareça, semana passada eu comentei sobre o cinema nacional, sobre os filmes, né? Que agora estão tão bonitos. Dá gosto de assistir um filme brasileiro, né? E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a professora Ana Lúcia Ribas. Ela é licenciada em Pedagogia, graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Ela é especialista em História do Mundo Contemporâneo, mestre em Comunicação e Cultura, professora de Musicalização Infantil, Dança e Teatro. Eu fiz um comentário hoje no Facebook a respeito dela, eu falei assim, gente, ela é o cara. A Ana é o cara e eu estou muito feliz que ela esteja aqui, mesmo porque o programa Marta Costa, aqui na TV UP, tem muito da Ana. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade, Ana, para te agradecer por todo o apoio, tudo que você fez para que esse programa realmente acontecesse e que estivesse dando tão certo aqui, viu? Boas-vindas, boa tarde. Obrigada. Eu vim antes da TV digital, né, Marta? Porque depois da TV digital não vai ser fácil encarar, não. Mas eu estava falando para os meninos aqui agora, falei até no ar, a gente gasta muito tubos de base, mas tudo bem. Nossa, é muito cimento que vem aqui para encarar a tela. Massa corrida? E com a TV digital Meu Deus, nem isso vai e tá batendo a nossa porta, tá chegando, tá né? chegando. Tá chegando. Chegando, e para quem está acostumado a estar sempre nos bastidores, né, atrás da câmera, hoje está na frente da câmera, eu falei que eu também fico morrendo de medo, né? Mas que bacana você estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, cinema, né? Cinema nacional. Como é que você está vendo toda essa revolução no cinema nacional, Ana? Na verdade, o cinema nacional, ele nunca parou, né? Ele deixou de ser valorizado durante algum tempo, mas as produções, desde a década de 30, década de 40, a gente começa a ter uma história do cinema brasileiro. Mas, de uns tempos para cá, a gente vê que o investimento, antes as produções, eram todas produções igual na época de Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Não Aliás, existia... pelo jeito, o Glauber é um ídolo seu? Eu sou apaixonada, você é apaixonada por Glauber ele, né? Rocha, eu acho que ele foi um dos grandes gênios brasileiros que, infelizmente, incompreendido. Mas a gente está vendo uma retomada, um investimento maior e uma preocupação maior do governo em investir no cinema brasileiro. Então, assim, durante muito tempo a gente ficou muito à mercê dos filmes norte-americanos e dos filmes de Hollywood, né? Do que vinha de Hollywood. Agora a gente vê que tanto as salas de cinema quanto o governo está dando apoio maior para as produções nacionais. Ana, existia um certo preconceito com o filme brasileiro até há pouco tempo, não é verdade? Existia muita, não sei como é que eu vou usar isso para te perguntar a respeito, mas existia muita pornografia dentro do cinema brasileiro. Isso é verdade? Quando se falasse, vai ver um filme, filme brasileiro só tem pornografia. E eu sinto que isso hoje em dia mudou muito. Na verdade, a gente caiu em uma que assim, o baixo calão, né? Certo. O tanto de palavrão que existia no cinema brasileiro, e isso chocava muito e choca ainda, né? As famílias, na hora que dá de cara com aquele monte de palavrão, mas na verdade a gente foi acostumado a ter os palavrões cerceados nas produções norte-americanas, nas produções estrangeiras também, né? Então a gente via assim, o cara soltava um baita de um palavrão lá e na tradução vinha seu babaca. Entendeu? Então a gente achava que era privilégio nosso, a baixaria, na verdade. Ela existia lá também. E existiu sim uma época, a época das pornochanchadas, que fala-se assim, de pornografia. Hoje a gente assiste, a pornografia daquela época chega a ser ingênua, né? Eu comentei sobre isso, sobre a estreia de Gabriela. A pornografia daquela época chega a ser ingênua perto da que a gente vê hoje, né? Mas assim, eu também vendo o cinema como obra de arte, se você pega toda a história da arte, você vê que na verdade o nu sempre esteve presente. E a pornografia está também no olho de quem vê o nu, né, como algo feio. Mas a gente tem, sim, uma época das pornochanchadas que não tem como negar. Mas o cinema, você vê, eu sou apaixonada pelo cinema novo, até
É o motivo que eu aceitei, né, o convite da sua produção para estar aqui hoje foi por causa dessa minha ligação com o cinema novo. E a gente vê que na história do cinema brasileiro a gente não tem só a pornografia, não. A gente tem muita coisa séria, tem muita coisa de povo mesmo. Como que você destacaria hoje, assim, um filme que você acha que foi, tipo assim, antes e depois desse? O cinema brasileiro antes e depois deste filme. Tem algum que você poderia me citar? Que a história Olha, começou a ser mudada através, ou que o respeito para o cinema brasileiro começou a vir a partir deste filme? eu acho que, para mim, na minha opinião, assim, o marco do cinema nacional, essa reviravolta do cinema nacional, vem com o Walter Salles, né? Vem com o Guel Arraes, que são esses novos nomes. O Walter já tinha toda uma história, tanto o Walter Salles como o Guel Arraes já tem toda uma história de cinema. A gente tem o próprio Nelson Pereira dos Santos, que também tem uma produção gigantesca, mas eu acho que essa grande revirada, essa grande reviravolta foi através de obras. Bom, eu me lembro que o retorno do povo brasileiro às salas de cinema para assistir filme nacional foi com o Alto da Compadecida, né? Então, assim, essa... E depois a gente tem aí o Fernando Meirelles com todas as produções, tipo Tropa de Elite, tudo isso, que também dá essa reviravolta. Mas eu sou mais fã desse cinema brasileiro brejeiro, que é o cinema brasileiro do Alto da Compadecida, do Coronel e Lobisomem, Lisbela e o Prisioneiro, que é essa coisa do matuto, né, do retorno às origens, de mostrar o folclore e tudo, do que dessa parte mais favela e como tem aí Cidade de Deus, ou mesmo o que eu falei agora, Tropa de Elite. Acho que essa realidade favela está presente também desde os primeiros, com Cumpre Cinco um papel Vezes social, Favela. no caso? Apresenta uma realidade. Eu acho que o cinema brasileiro sempre teve isso, muito assim, fora as pornochanchadas e as chanchadas, de mostrar a realidade. Você vê com obras clássicas como Macunaíma, ou mesmo as próprias interpretações do cinema feita pelo Nelson Pereira dos livros do Graciliano Ramos, é muito essa coisa do povo. E eu acho que não tem como negar essa brasilidade também presente no dia a dia das favelas, e nessa questão da disputa, da polícia, do bandido, do bem, do mal, né? Mas eu acho que eu prefiro essa tendência mais brejeira mesmo, desse cinema matuto, desse cinema... E falando ainda nesse que mostra a realidade, acho que até é uma questão de mostrar mais sem censura, porque na TV às vezes existe o cinema é menos censurado do que a TV? O cinema é bem menos Menos censurado do que a censurado, TV, né? Então, às vezes, o que se mostra lá no cinema não pode ser mostrado na TV, e o cinema tem, então, essa vantagem. E fora isso, assim, a gente vê muito um cinema nacional que mostra recortes da realidade. Então, até eu, quando eu estava no festival lá em Havana, um dos filmes brasileiros que foi mais aplaudido em pé foi a segunda versão, né, do Cinco Vezes Favela, que foi feito pelo Leon Richter, Cacá Diegues, lá na década de 60, 50, 60, e que agora foi feita uma releitura. Eles mostram a criminalidade, a marginalidade de uma forma estampada que não dá realmente muito forte Muito para forte. entrar num horário na TV onde as pessoas possam ter acesso. Só que, em compensação, foi um filme que foi aplaudido em pé, né, por toda a tribuna, por todo o pessoal que estava lá na apresentação dentro do festival. Então, assim, o cinema brasileiro hoje tem muito peso, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje a Ser gente vê... indicado para um Oscar, como tem sido indicado como filme estrangeiro, é importante? Você acha que algum dia aquele povo lá vai deixar o Brasil ganhar um prêmio?